Boa tarde, pessoal. Como vocês estão nessa segunda-feira? Metade de janeiro já se passou. Nosso convidado hoje, resiliência, resistência e disciplina em pessoa. 192 pódios, quase 400 corridas. Jefferson Alves, boa tarde, meu irmão. Prazer te receber aqui, viu? Boa tarde, pessoal. Foi mal. Pode falar, Jefferson. Boa tarde aí. Obrigado aí pelo convite, primeiramente. Estamos à disposição aí para bater esse papo aí gostoso que é falar de corrida, né? Falar de corrida. Cara, quando você me mandou sua biografia lá, assim, a gente já treina no mesmo ambiente, né? A gente mora na mesma região, a gente treina na mesma academia lá na Ops, mas a gente quase não se encontra, Sim. né? Os nossos horários são diferentes. Mas quando você mandou sua biografia, aí eu comecei a reparar, cara, 192 pódios, velho. Chegamos aí a esse número, né? Na verdade, eu ainda preciso dar uma atualizada, mas acredito que seja em torno disso, né? 192 pódios, quase 400 corridas. 396, alguma coisa assim, pelo que eu Caramba! levantei. E assim, você corre desde da infância, né? Desde os 19 anos. Desde os 19. Exato. Como que você começou? Então, a minha história com a corrida, assim, eu sempre tive uma paixão, e desde quando era novo, e eu me recordo até hoje a primeira vez que eu assisti a São Silvestre, com 5 anos de idade, mais ou menos, não me recordo exatamente o ano, quando ainda era noite, né? E aí eu assisti a São Silvestre e fiquei encantado. E de lá pra cá, eu assisti todos os anos, independente se eu tô viajando, onde eu tô, assisto todos os anos, exceto os anos que eu participei, que foram 5 ou 6 participações na São Silvestre. Então eu fiquei encantado com a corrida. Só que não tinha oportunidade, né? Era criança ainda, não tinha o incentivo ao esporte. E aí comecei a correr em 2002, quando eu tinha 19 anos. Caramba! A convite de uma colega. E aí, assim, né, pelo que eu te conheço, você é o atleta das provas curtas, né? Da São Silvestre não é uma distância que a gente considera curta, assim, né? E pelo uphill lá da Brigadeiro, como que foi correr a São Silvestre? Assim, primeiro, como foi correr a São Silvestre quando ela não era tão divulgada igual hoje? E qual foi o desafio, assim, para manter essa disciplina todos esses anos? Na verdade, assim, o pontapé inicial foi a São Silvestre. Mas, na verdade, eu demorei 10 anos depois que eu comecei a correr pra correr de fato a São Silvestre. Sério? Exatamente. Caramba, por quê? Porque, assim, tem toda aquela história do dia 31, tá viajando, tá trabalhando, eu sou da área da saúde, então várias vezes eu trabalhei. E aí, assim, eu não tinha, de fato, tinha uma admiração muito pela São Silvestre de assistir, e não necessariamente de correr. E aí, com 19 anos, como eu falei, eu trabalhava na Polícia Militar. E uma colega falou, vamos treinar ali na pista. Nunca tinha treinado em pista. Na pista que é onde ocorre a Gonzaguinha, né? E aí ela falou, vamos treinar lá, tal. A gente tem um horário aqui de educação física, vamos lá treinar. Treinei, comecei a correr. E aí corri 5 e assim, era mó barato. Que quando eu comecei a correr nessa pista, não tinha história do smartphone, não tinha GPS, não tinha nada. Era um cronômetro e umas pedrinhas na mão. Então o que eu fazia? A cada 2 voltas e meia eu jogava uma pedrinha para não perder as contas. Sério? Porque eu fazia Caramba, que 15K. isso. Eu fazia 15K na pista. Falei, eu quero correr a Gonzaguinha, que era a prova militar. Falei, quero correr a Gonzaguinha e não sei como, eu perdi as contas. Começava a correr, 15ª volta eu já perdia por causa do calor, não bebia água na época. E aí eu colocava 15 pedras na mão, quando eu corria 15, e a cada 2 voltas e meia é fácil, né? E aí, contar. E aí ela jogava uma pedrinha no chão. Eu sabia que tinha dado 1 km. E quando acabava as pedrinhas, eu sabia que tinha dado os 15K. Não tinha GPS, não tinha smartphone, era só o cronômetro. Corria com as 15 pedras na mão, pedrinha pequena, né? Ia jogando. Já te deixava as pedrinhas separadas lá no campo, porque toda vez que eu voltava, tava lá no cantinho, né? Era uma pista que não era muito usada, era de cascalho, né? Era aquele carvão. Então eu fazia isso. Aí comecei a correr, e minha primeira prova foi a Gonzaguinha. Mesmo em 2002, quando eu tinha 19 anos, eu fui treinando, aumentando a distância, e aí eu corri a Gonzaguinha nesse ano, em 2000 Minto, não foi 2002, foi 2003 ou 2004, que foi quando eu de fato comecei a correr, acho que foi 2004. Aí eu corri a Gonzaguinha. Caramba, essa foi uma prova que eu ainda não corri. Gonzaguinha é show de bola, cara. Eu falo assim, a melhor experiência de 15K. É lógico, assim, eu não corri muitas provas para poder falar, mas assim, Não correu muitas. Quase 400 provas. Mas eu digo assim, correr fora, assim, tipo, ir para outros estados, ir fora do país. Outros estados eu já fui, mas eu não tenho experiência de falar que eu corri várias provas para falar que ela é melhor. Mas das que eu corri, seja 5, 10, a Gonzaguinha eu tenho uma paixão especial por ela, assim, porque é uma prova muito bem organizada, independente do organizador, porque ela tem ali a parceria com a Polícia Militar, então os caras sempre têm uma questão ali do ambiente interno da Escola de Educação Física, então é excelente.
E de lá pra cá eu corri acho que 6 ou 7 também, porque teve alguns anos que eu não consegui correr, eu fui correndo. E há 3 anos eu venho treinando específico para fazer tempo nela. Até então era só lazer, né? Corri muito tempo. Você tá fazendo pra elite amadora, né? Para elite amadora, Ou performance, né? Eu nem gosto de falar elite amadora porque eu classifico assim, amador e e elite. Aí dentro do amador tem aquele que corre por lazer e aquele que busca performance pessoal, que é o meu caso, né? Eu até falei disso aqui. Mas antes, isso aqui é um presente, tá? Do nosso podcast para você. Tem sua água, né? Já esquecendo. Até falei disso aqui com o Gustavo, eu acho, e com a Laurinha, que eles vieram aqui, né? A maioria do corredor de rua, acho que assim, uns 80% é para saúde, né? E bem-estar, né? E acho que 20% ali, menos que isso. Show. É um presente do nosso podcast para você. Esse aqui dá para... Show de bola. Valeu. Eu acho que menos que isso é que busca ser elite, né? Desempenho. E pelo que eu vejo vocês, né? Porque meu forte não é rua, né? Mas eu vejo vocês correndo na rua, a elite de vocês é muito próxima da elite dos prós, né? Que vivem só do esporte, né? Tem essa também. A minha consideração de atleta profissional para amador é só uma. É porque o profissional, ele vive a renda né? Tem a renda dele do esporte. E a gente, não, né? A gente tem que trabalhar para manter, mas... Se for colocar pau a pau, tem muito da nossa área da elite que dá show aí nos prós. Hein? Sim. Eu penso assim, dos anos que eu venho correndo, da evolução que eu vi na corrida também, né? Eu vi a corrida dar esse boom, né? Na época eu lembro que tinha um ou dois sites, eu não sei se pode falar até nome aqui, pode falar, mas tinha a Corpore, depois eu ia a ESCOM que tinha site para fazer inscrição de corrida, porque até então eu fiz muita corrida de chegar e ter que ir pessoalmente fazer inscrição, sabe? Era assim? Quando eu entrei já estava na transição da internet, da Corpore, mas eu cheguei a fazer prova de ter que ir no lugar, as provinhas menores, e fazer inscrição pessoalmente. Igual hoje em dia do circuito popular, que você tem que ir lá pessoalmente. Eu fiz algumas provas assim. E eu lembro que na época tinha a Corpore e a ESCOM, uma outra provinha, organizador pequena, que de fato era... o boom da corrida da época, né? Caramba, e depois foi aumentando. Hoje em dia, na época, tinha uma prova a cada 2 meses. Então, era bem diferente. Eu vi essa evolução da corrida, né? E quanto ao que você falou da questão do profissional, hoje em dia é relativo e é bem difícil você falar o que é profissional aqui no Brasil. Porque assim, a gente vê muito atleta bom e que é considerado elite e que faz tempo de elite, mas que trabalha também numa outra área correlata. E às vezes ele até tem um apoio. Mas é difícil você ver um atleta que vive só da corrida, né? No caso da corrida de rua, né? No caso da corrida é difícil mesmo. É difícil, assim, né? E a gente não tem incentivo. Exato. Assim, tá começando a mudar, né? Com a internet, os influenciadores, mas ainda falta muita coisa para melhorar o esporte no geral aqui, né? Porque quando eu fui correr fora, não tive apoio, né? Se eu não fosse bancar a viagem, no Brasil não ia ter representante lá no MTB. Isso é a parte que é triste aqui. E ainda assim, a gente consegue formar corredores assim, que são extremamente dedicados. Olha o seu caso, o caso da Laurinha. Tem a menina aqui de Mogi, o Thiago Bizenharz. É uma galera assim, extremamente dedicada. Você corre há 20 e poucos anos. Agora, em fevereiro, fiz 22 anos. 22 anos de corrida. 22 anos. Meu, baita disciplina. Eu tô há 10 no esporte e tem hora que eu já dá vontade de chutar o balde. Mas é que assim, a corrida, eu sempre falo pro pessoal, né? Independente de performance ou não. Quando a gente fala performance, eu falo performance pessoal. Porque o cara que corre ali a pace de 5 ou 6 e o cara que corre a 3 ou 4, ele pode ser considerado performance, uma vez que ele está buscando evolução. Você não concorda comigo que o cara que corre a 5 de pace, 5,30, e em 2 anos depois ele começa a correr a 4,30, 4,50, não foi uma performance individual? Demais, sim. Então, assim, é relativo você falar quem corre bem ou não corre bem. Corre bem aquele que corre sempre. Então, por isso que eu sempre falo assim, para mim o importante na corrida é a longevidade, muito mais do que performance, porque eu corri 13 anos só de lazer final de semana. E a partir dali que eu comecei a me preocupar, posso melhorar aqui. E como foi essa virada de chave, Jefferson? Qual que deu o momento que você falou assim, agora eu quero performar? Essa virada foi por acaso. Na verdade, assim, as pessoas que corriam comigo,
tanto na época que eu fui militar, e aí o pessoal falou, não, você corre... E eu era jovem, né? Falava, você corre bem, se dedica. Mas aí eu tava estudando na ocasião, tava em época para casar. Então, eu tava todo com um projeto pessoal que não dava para largar para se dedicar à corrida. Então, eu falei assim, não, eu vou melhorar dentro das minhas possibilidades. Só que quem treina por conta, sem uma orientação, sem alimentação, é difícil você evoluir. Então, eu corri ali, ó, para você ter uma referência. Eu sempre corri a pace de 4:15. 19 anos. Forte. Exato. Mas você pensa, 19 caramba. anos, uma pessoa que é saudável, 19 anos, ela consegue correr nesse ritmo. E só que assim, o tempo foi passando e eu não passava daquilo. Então, era assim, 5K a 4, 10K a 4:30, 15K eu fazia 4:30, 4:40 e a meia eu fazia sempre ali 4:30, 4:40 também. Então assim, esse era meu pace. É forte pra caramba. Não era muito mais forte que isso, mas também não baixava. Então era sempre... Eu não tinha orientação, então chegou num patamar que eu não passava daquilo. E a virada de chave foi o seguinte, quando eu fiz 30 anos, eu estava com 11 anos de corrida. Quando eu fiz 30 anos, eu comecei a me preocupar, falar, pô, não vivo disso, tenho minhas rotinas pesadas de trabalho fora, então eu tenho que fortalecer. E aí foi quando até então eu nunca tinha feito academia, nunca tinha feito musculação, nunca tinha entrado numa academia. Sério? Era só a corrida? Exatamente, só corrida. E não sofreu com lesão? Nunca, graças a Deus. Uma das coisas que eu falo, eu nunca sofri uma lesão. Tive 2 entorses de joelho que não comprometeu nada, foi só luxação, por conta da montanha. Mas aí foram acidentes. Agora, lesão assim, de falar, rompeu alguma coisa, graças a Deus, e é o que eu sempre falo. Quando não tinha treinador, eu falava assim, eu agradeço ao meu fisioterapeuta, o nome dele é Jesus. É Deus. Agradeço ao meu nutricionista e ao meu treinador, que é Deus. Mas por quê? Porque eu sempre fui grato de nunca ter lesionado. Sim. Só que é lógico que assim, talvez, eu sempre falo para os colegas que correm performance, né? Talvez eu não consiga chegar no meu limite. Quando eu chego no limite que eu vejo que eu paro ali. Eu nunca fui além do limite. Então assim, eu sei os meus limites. Dentro dos meus limites, o que eu puder melhorar, eu melhoro. Agora, de chegar a lesionar, de chegar a comprometer a minha vida fora da corrida, dentro da corrida, eu não chego nesse patamar, né? Entendi. Então, com 30 anos, eu passei nesse estágio de fortalecer e foi quando eu comecei a perceber que mesmo sem treinador, é lógico que na época não tinha orientação, eu podia melhorar, porque eu comecei a correr na esteira. Foi inclusive na academia onde a gente corre, onde a gente treina, na Ops. Sério? Eu comecei a correr e aí a esteira que me levou a correr, não correr mais rápido, mas a acreditar que eu podia correr mais rápido. Entendi. Então eu comecei ali, eu corro não se falava tanto em pace, mas em velocidade, né? Eu corro a 4 de pace que dá 15 por hora. Isso é muita coisa. Então o que eu fazia? Esteira, 5K, 18 por hora, 15 por hora, que é o que eu estava habituado a correr na rua. E aí corria. Aí eu falei assim, será que eu não consigo colocar o último minuto mais forte? E ela colocava o último minuto no limite, que era 18 por hora. 1 minuto. Consegui. E aí gradativamente eu fui aumentando esse final. Aumentando. E quando eu fui ver na esteira, eu estava correndo 5K 18 por hora. Que dá os 16:40. E aí eu comecei a fazer isso na esteira, lá muito quente, transpirava. E aí fiz isso. Esse era meu treino de intensidade. Semanalmente. Aí foi quando eu vi que dava para diminuir dos 20 minutos para 18, para 17, e até eu cheguei no sub-17. Você chegou no 16:50. 16:15 foi o meu RP, mas já com treinador, já treinando certinho. Cara, é quase, assim, é um tempo olímpico praticamente, não é? 16:15 dá 3:15, tá bem longe, assim, não chega a ser o 3, né? Que os caras correm, né, da elite. Mesmo assim, meu. Mas é um ritmo, para amador, é um ritmo forte. É forte. Exato. E como que foi, assim, quando você chegou nesse... Como foi uma coisa gradativa, não foi algo assim da noite pro dia, né? Eu sempre falo para as pessoas, eu demorei 3 anos e meio, eu lembro até hoje, para sair da casa dos 18 pro sub-17. Olha isso, meu. E todo mundo, todos que vieram aqui, né, são ligados ao esporte, todos falam da resiliência, disciplina e constância. 3 anos para baixar o tempo. Aí o bonitinho começou a correr hoje e já quer ir para maratona. Não é verdade? É difícil, cara. Parabéns por as isso. pessoas que eu conheço, e não só no meio da corrida, eu tenho colegas de trabalho que começaram a correr e teve, entre aspas, a vida curta dentro da corrida. O que eu digo? Correu intensamente durante 3, 4 anos, ou 5 e parou. Qual é o grande problema das pessoas? Não estou falando das pessoas em si, isso é normal, e inclusive meu, mas eu consegui me controlar. As pessoas começam a correr e elas querem superação. Só que é o que você falou da superação, né? Ou a pessoa quer correr mais rápida,
mais rápido ou ela quer correr mais longe. Então, em 6 meses, é o que você falou, a pessoa quer correr 20 quilômetros. É verdade. Ao invés de ficar nos 5 ou nos 3, que for o caso, 3 anos. Ninguém quer. A pessoa quer aumentar a velocidade ou quer aumentar a distância. E o meu caso, não. O meu caso foi bem gradativo mesmo. 5, 10, 15. E aí a gente falou a história da São Silvestre, contar um fato legal, assim, curioso. A minha primeira São Silvestre eu fiz com 10 anos de corrida. E a minha primeira maratona eu fiz com 10 anos de corrida. E por que eu fiz? Por pressão das pessoas de fora. Porque é engraçado, né? Eu ia te falar, eu ia falar isso. A gente que corre, né? Você muito mais que eu, está muito mais ligado à corrida do que eu. Chegou aquela época do ano, outubro, dezembro, todo mundo vai correr a maratona de São Silvestre? Eu imagino quantas vezes você já respondeu essa pergunta. Muita, sim. Não muda ainda, né? Lógico que hoje em dia a gente tem muitas pessoas falando disso, mudou um pouco, mas eram 2 perguntas para quem não era da corrida. Você correu a São Silvestre? Eu falava, não. Eu já tinha corrido 200, na época 100 provas. Correu a São Silvestre? Não. Aí a pessoa fazia assim, tá. Aí eu falava assim, tipo assim, quer dizer que você não correu a São Silvestre? Meio que estereótipo, né? Aí fiquei meio constrangido, assim, de falar, toda vez as pessoas perguntam e aí outra época foi as pessoas da corrida que falaram, você já correu maratona? Não, aí a pessoa, tipo assim, se você não correu maratona, parece que você não é corredor. Né? E eu falo assim, eu dei importância desde os 400, 200 metros lá, que é da velocidade, eu já corri 1.500 e 800. É tão quanto difícil ou importante quanto a maratona e a ultra. É verdade. E eu vejo importância em tudo. Só que assim, eu demorei esse período, né, para correr a primeira São Silvestre e a maratona exatamente porque eu dei esse limite de ver o quanto que eu aguentava. Corri as 3 maratonas que eu tenho oficiais, eu corri sem treinador, sem treino específico, sem nada. Corri com os meus treinos, sem conhecimento. Não aconselho, é lógico, porque 42 ele judia demais. E a visão que eu tinha da maratona e ainda tenho é que assim, não é algo humano. E não é algo que é para você fazer constante. É lógico que tem as ultras, você é um ultra, tem maratonas. Mas assim, para uma pessoa normal, a gente sabe isso, para uma pessoa que não se dedica, quando eu falo uma pessoa normal, é uma pessoa que não se dedica ao esporte. Você se dedica ao esporte, eu me dedico, apesar de não sermos profissionais atletas. Mas a gente se dedica ali, a gente sabe o caminho que chegar. Sim, a nossa rotina é diferente de uma pessoa que só precisa Agora, uma trabalhar, pessoa que não tem uma rotina dentro do esporte, seja ele qual for, para ela fazer uma maratona é algo desgastante demais, uma ultra, uma corrida de montanha. Então, assim, eu demorei e fiz de uma maneira errada, mas graças a Deus não aconteceu nada e eu consegui fazer ela terminar bem. Bem, quando eu falo, é terminar dentro daquilo que eu esperava, porque ninguém termina uma maratona bem, respirando e... Mas você acredita que, sou ultra hoje, né? Sou mais dos esportes de resistência, mas eu nunca fiz uma maratona oficial. Só fiz ultras, né? Tipo ali, 80, 100, 24 horas, 12 horas, mas nunca fiz uma prova de 42 específico. Até o pessoal me fala, quando você vai correr uma maratona? Eu falei, quando der vontade. Mas eu já corri 42 km, mas é que assim... Pro universo, né, da galerinha da corrida, é importante você ter a medalhinha lá que você correu 42 km, né? Eu já corri 100, você quer que eu vá correr. Nossa, e é doído, é doído. Mas tem essa imagem mesmo, que você só é corredor se correr a São Silvestre, se fazer maratona, e todo mundo pergunta pra mim, né, quando chegava da corrida, ganhou? Essa eu acho que é a pior de todas. É a pior. Então, muitas vezes as pessoas... Ou se não, quando fala assim, não, você é atleta de elite. Aí eu falo assim, não. Quem não tem noção de pace, de tempo, de índices, acha que, né? Eu falei, não, eu corro com uma certa performance dentro do amadorismo. Dentro daquilo que é considerado, né? Um limite, né? Do lazer para o elite. Eu sou ali um amador que tenta buscar melhoria de tempos, inclusive isso é o que eu foco mesmo, de tempos e de distâncias. Mas eu sou amador, totalmente amador, assim como o colega que corre lá de final de semana, que vai ali, né? Então, eu acho que tem esse limite. É que a nossa visão, assim, que tá mais ligada ao esporte, é que a gente quer buscar evolução mesmo, né? Não tem jeito. Eu acho que tem um pouquinho de competitividade também, assim, você é competitivo. Sim, eu sou. Eu sou. Sempre fui competitivo em tudo. Legal. Não tem como negar. Eu sempre fui competitivo, só que na corrida eu aprendi uma coisa muito boa. Não foi depois de anos correndo. Desde o começo eu consegui entender essa lógica que muitas pessoas que começam a ter performance não entendem, que minha luta é comigo mesmo. Isso não é demagogia, eu consegui entender isso. A gente tem referenciais
É bom, inclusive, quando você pode treinar com um referencial desse, quando você pode correr contra uma pessoa que é um referencial para você. Mas eu tenho competitividade comigo mesmo. Então, eu nunca me baseei, fulano corre bem, não sei o quê. Eu fiquei muito contente quando eu passei a treinar com pessoas que corriam mais fortes que eu, para falar, não, um dia eu quero chegar nesse patamar, mas nunca de falar, eu quero passar, eu quero ser melhor. Então, eu acho que essa consciência eu sempre tive, de que assim, ó, eu sei onde é o meu lugar, e se hoje em dia eu tô melhor, e esse melhor não é correr mais rápido, necessariamente, correr se bem, eu tô né? melhor do que o ano passado e melhor do que há 10 anos atrás, show de bola, é isso que eu quero. E hoje eu falo que hoje em dia eu estou muito mais forte, eu tenho 40 vou fazer 41 anos essa semana. Que Hoje em legal. dia eu estou muito mais forte do que quando eu tinha 20. E forte que eu sou mais rápido? Pela evolução da corrida eu estou mais rápido, mas não é por ser mais rápido ou por correr mais longo, mas porque eu percebo que meu corpo ele responde de maneira mais rápida. Minha imunidade ela responde de maneira muito diferente. Olha, você falou um ponto que eu tenho essa percepção também, né? Eu vou fazer 39 agora, no meio do ano. E eu tenho essa mesma sensação de que eu tô muito mais forte agora, assim, mais forte, mais resistente, do que quando eu era jovem, tipo assim, que tinha, cheio de energia. A corrida, tá vendo? O esporte, ele transforma a gente, assim, de uma maneira que a gente só percebe quando tá dentro, né? Assim, Exato. e com o passar do tempo. Aí você falou da esteira. Eu odeio correr na esteira, cara. Tanto que, você vê, ó, é raro eu estar na esteira lá na Opus. É porque eu não gosto, eu tenho dificuldade de correr na esteira. Mas eu consigo correr 12 horas, 24 no mesmo lugar. Numa pista, Na né? pista. Mas na esteira eu tenho dificuldade. Primeiro me incomoda porque fica o ventilador de frente lá e eu acho que isso é um absurdo. Você tá com o corpo quente recebendo ar gelado lá. E lá tá assim agora. Mas ficar correndo na esteira, né, me causa incômodo, me dá ansiedade, cara. E aí eu não consigo. A esteira, assim, eu tenho uma história com a esteira, igual eu falei, de paixão e ódio. Por quê? Porque, assim, a esteira, eu nunca quis correr esteira, na esteira. Sempre corri, igual eu te falei, corri bastante tempo trilha, montanha. E a minha paixão mais, assim, o que eu me sinto mais vivo é estar treinando quando eu vou para o interior, um exemplo. Fora de São Paulo, da cidade grande, fora das ciclovias, fora dos parques, ainda que seja parque. A gente está em São Paulo, eu vou para os interiores da vida aí, lugares isolados, e aí falar, vou treinar, eu vou para rodovia, ou vou treinar, eu vou para montanha. E aí sente aquele ar puro, assim, sabe? É diferente, né? É diferente. E a esteira, assim, ela me ajudou a evoluir no sentido de velocidade, mas eu também não gosto de correr na esteira. Mas ela me ajudou até certo patamar, ela me ajudou a aumentar a velocidade, porque a esteira, na verdade, para mim foi uma questão psicológica. De eu entender que eu conseguia correr naquela velocidade durante um tempo. Porque eu sempre pensei assim, eu vou correr na esteira, eu vou colocar aquela velocidade e não vou tirar, enquanto não acabar. Então eu falei assim, eu vou correr 5K18, eu vou colocar e só não vou tirar. Nossa, Então não tem essa coisa de né? desistir. Da esteira, acho que não teve uma vez que eu falei, vou desistir e cancelei. Eu colocava lá. E até o final. A primeira vez que eu coloquei 18 por hora, eu falei, hoje eu vou correr 10K na esteira, a 18 por hora. Eu não corro isso na rua, mas eu corri na esteira. Eu coloquei lá na Opus, inclusive num final de tarde, um calor, eu pingando, sem água. Falei, vou colocar. Não indico correr sem água, mas corri. E fui. Quando deu 7, que eu já estava acostumado a correr até 7, né? Eu falei, não vou retroceder e não desliguei. Aí deu os 10K, eu desliguei. Aí falei, não, agora eu posso parar. Então a esteira ajuda nessa questão psicológica. Eu falei, se eu consigo correr isso na esteira, é porque eu não consigo na rua. Na rua a gente sabe que tem toda aquela... Tem as variáveis. Não é de você saltar, você tem que, de fato, projetar o seu corpo. Mas aí foi me ajudando na questão da cabeça, né? Da mente. De falar, eu consigo... se eu me dedicar um pouquinho mais. E que legal. Eu não gosto da esteira, né? Eu acho que lá a Opus é a melhor academia da região, onde a gente treina, né? Zona Leste de São Paulo é a melhor. Maior, inclusive. Sim. Mas não dá, a esteira não é minha paixão. Aí você falou da montanha. Como que foi a experiência das ladeiras, ó? A camisa dele é de trail running, ó. Tá disfarçado. É que assim, minha paixão maior na corrida até hoje, e ainda continua sendo, apesar de eu não estar correndo, é correr montanha, correr trail. Sério? É, cara, você me surpreendeu agora. Não, é. Caramba, eu achava que você era da rua assim, mesmo. A rua, eu tive a maior experiência na rua, que você começa a correr na rua, nas provas, se inscreve, até quando eu comecei a conhecer o trail. Quando eu comecei a conhecer o trail, que foi em 2013, foi a primeira vez que eu corri, foi inclusive aqui em Mogi. Foi a prova O Rei da Montanha. Ah, o Rei da Montanha do Gustavo, O Rei da Montanha, exato. Foi a primeira prova que eu fiz de montanha em 2013. Essa prova vai voltar agora. Ah, show, eu almocei legal. com o Gustavo, ele era secretário de esportes aqui de Mogi. Legal. Eu almocei com ele antes da virada de ano.
E ele falou que esse ano vai voltar, o Rei e Rainha da Montanha. Nossa, assim, a prova, uma das provas tradicionais do estado de São Paulo, eu tô falando, né, de montanha, de trail. E tem bastante estradão, que é o que eu gosto, tal, apesar de gostar de trilha. E foi a primeira prova que eu fiz. É aquela prova que eu estava acostumado a correr na rua no ritmo. E aí, como todo corredor, né, saí que nem um doido no ritmo. Não tinha GPS ainda, apesar de já ser a época que já existia o GPS, tudo muito caro, então não tinha na época. E eu só com o relógio lá controlando, passou o primeiro quilômetro. Chegou no segundo, no quilômetro 300 mais ou menos, eu já estava Esgotado. quebrado. Sério? Eu falei assim... montanha machuca. Eu falo que assim, eu nunca quebrei uma prova. Porque eu nunca quebrei. Porque a pessoa quando fala, eu quebrei... Eu acho que quando a pessoa quebra, de fato, eu lesionei, senti uma fadiga, vou desmaiar, você para totalmente e sai. Agora, uma pessoa fazer uma prova de 42 ou de 10 quilômetros e falar, eu quebrei e terminou correndo... Então, por isso que eu falo, eu nunca quebrei de fato e falar assim, ó, vou desmaiar, vou ter que parar. Torci o pé, vou ter que parar. Até quando às vezes que eu torci o pé, eu continuei correndo. Eu torci o pé no meio da prova e continuei correndo. Foram 2 ocasiões. Foi uma em Suzano, numa prova de trail, e uma em escadarias. Torci, tava com o corpo quente e continuei correndo. Caramba. Então, assim, não teve uma prova que eu falei, eu quebrei. Eu perdi ritmo em várias provas, assim como essa do trail, voltando para Mogi, né, para não fugir. Eu corri, aí eu dei aquela quebrada de ritmo e continuei, corri até o final. E aí eu comecei a achar legal a questão da experiência do trail. Foi quando eu conheci o Ladeiras em 2014. Outra prova que eu não fiz ainda. O Ladeiras, assim, eu sou suspeita para falar, mas assim, antes de vir pro trail, o Júnior, ele fazia um treinão na Penha, né? Por isso chama Ladeiras da Penha. Ah, é por isso que Exatamente. é o nome? Nossa, e agora eles estão no estado todo, né? Eles Exatamente. fizeram prova em Presidente Prudente. Agora ele tá mais pra região ali de Presidente Prudente, mas o Júnior, quando fez o primeiro treinão, acho que foi em 2013 ou 2014, que foi uma coisa meio que foi crescendo. Ele mesmo fala, né? Foi um grupo de amigos lá ali, uma meia dúzia, que começou a correr. E quando eu comecei a correr, o Ladeiras estava fazendo um pouco menos de um ano o treino lá, né? E aí, em 2014, eu corri, que era na Penha, muita subida e descida, e eu amei aquilo, porque eu sempre treinei no Parque do Carmo, a volta de 4.900, que é só subida. E eu falei, pô, uma corrida, que na verdade era um treino, nas ruas, com a mesma característica do Parque do Carmo, que eu sempre amei correr lá, subida, sobe e desce o tempo todo. O treinão do Ladeiras eu amei, adorei, e aí foi quando eu comecei a ter contato com o Júnior, ter contato com os treinões. E aí quando ele fez a primeira prova, que ainda nem era trail, era rústica, que foi em Suzano, eu comecei a participar, e ali a minha paixão, tanto pelo Ladeiras, que eu falo pro Júnior, eu falo, adoro Ladeiras, também acabou indo para a área da montanha em geral. Fiz várias outras provas de montanha, mas o Ladeiras foi o que me deu o estopim ali de falar, eu vou começar a correr trail, que isso é legal. E assim, eu costumo dizer, acho que a maioria pensa igual. Quem vai para montanha, fica na montanha, não volta a correr rua. É bem difícil. Exatamente. A montanha, ela tem, assim, né, meu ponto de vista, ela tem o charme do lugar, de cada prova ser diferente da outra. Igual a gente vai correr rua lá em São Paulo, a maioria das provas, Pacaembu e Ibirapuera. Então o percurso é o mesmo, vai mudar a camiseta e medalha. A montanha, mesmo que você faça 2 vezes a mesma prova, a montanha tá diferente. Tá diferente. Não é? No caso do Ladeiras, literalmente, porque ele faz 2, 3 provas no mesmo lugar. O Dario, que é aqui de Suzano, que auxilia ele, o Thiago Mal, que é lá de Joanópolis, e essa galera que auxilia ele a montar os percursos, eles fazem questão de mudar, achar trilha onde não tem. Lá, então, tá literalmente, eles fazem isso. Mas se você pegar uma prova tradicional, uma KTR ou qualquer outra prova, ainda que eles usem exatamente o mesmo percurso, depois de um ano, aquele lugar não tá do mesmo jeito. Por mais que a rota seja a mesma, é o que você falou, é diferente. É diferente. A montanha, ela tem um charme diferente. A prova, por mais que seja a mesma, ela é diferente. O desafio é um pouco maior. Sim. Né? E eu sou suspeito de falar porque eu sou louco pela montanha, né? Eu comecei no esporte quando fui fazer o Caminho da Fé a pé. Na época eu nem era atleta. Né? E aí comprei uma bike, né? E aí já aconteceu diversas vezes. Entrei no esporte por conta da montanha. E na montanha eu vou ficar, né? Tô me aventurando em outros esportes, né? Na natação em águas abertas, que é uma paixão também. Às vezes até falo, sou dividido entre mar e montanha. Né? Nas lutas, mas quem corre montanha. E você nunca pensou em fazer uma prova longa na montanha? Assim, tipo 40, 50? Então, a montanha, acho que eu cheguei até a colocar na minha biografia para você. Eu fiz uma prova, que foi a do Ladeiras, inclusive de 32K. Foi a prova mais longa de montanha que eu fiz. Então, assim... Provas mais longas eu nunca pensei, sinceramente. Eu pensei ali até meia. E assim, minha experiência na montanha foi durante muito tempo correr provas curtas, 6, 7 quilômetros. E cheguei ao 21.
Dentro da montanha, o que eu adoro, o que eu amo é correr entre torno de 12 e 14K. 12 e 14K eu adoro correr. Já corri algumas meias. Mas a prova mais difícil que eu fiz foi aos 32K em Ubatuba, que foi do Ladeiras. Eu gastei 3 horas e 40, se eu não me engano, para fazer ela. Nossa. E eu fui o terceiro colocado, se eu não me engano, Foi bem. nessa prova. Imagina, eu sendo terceiro, com 3 horas e 40 correndo. Foi a prova de montanha mais longa que eu fiz. E você imagina o quão difícil era essa prova, né? Eu lembro até hoje que o Júnior falou na entrega de kits assim para mim, né? Tem um km, eles abriram um percurso que não existia para provas tradicionais de outras organizadoras. E ele falou assim para mim, vai ter um percurso lá, vai ter 1 hora do percurso que vocês vão gastar quase 1 hora para fazer 1 km. Aí eu fiquei pensando, pace de 50? Nossa, velho. 1 km? Aí eu falei, eu até dei risada com ele, falei, não, você tá brincando, né? Tudo bem que pode ser trilha, é difícil, mas... E exatamente, eu gastei 50 minutos para passar 1 km da prova, que era no meio da mata. E, na verdade, era quase uma aventura. Ali a gente não conseguiu correr, você tinha que subir no braço, ou nas pernas, ou na corda. E os primeiros que passaram, que eu fui o terceiro a passar por ali, não viu que tinha corda. Porque a corda estava embaixo da lama, choveu tanto à noite. Na raizão. A corda estava embaixo da lama. Então, depois que a galera começou a correr, que começou a ver que tinha corda, e aí começaram a usar a corda. Então, a gente tinha que ir no braço. Nossa, e a descida para descer também. Você descia, não dava nem para descer escorregando de bunda. Você tinha que descer segurando nos galhos, cheio de espinho. Então, assim, eu gastei 50 minutos para fazer 1 km. Depois o restante da prova foi corrível. E aí, enfim, consegui ter esse desempenho legal, assim, né? Correndo com uma galera. E a outra prova que eu corri também foi a Indomit, que eu corri com os feras da montanha lá, a galera só top e eu pangarezão. E eu consegui chegar em terceiro lugar também nessa prova. Você correu provas grandes na montanha. A Indomit é do Gustavo também. A Indomit eu corri os 21K lá. Eu lembro que eu não conhecia ninguém na montanha. Os caras que correm forte, eu passei do lado do Ivan. E aí, no terceiro, faltando 3K para acabar a prova, eu passei do lado do Ivan. E ultrapassei ele. Eu nem sabia quem era o Ivan. E o Ivan é um dos caras mais... Meu, eu passei do lado do Ivan assim... Tal, e continuei correndo, falei, legal, já tá acabando, já olhei no cronômetro, assim, no relógio, já tava meio que, eu falei, vou acelerar, ainda tava com um pouco de gás, e eu cheguei na frente do Ivan, depois o pessoal falou, nossa, você ganhando do Ivan, eu falei, é que eu não conheço, cara, eu corri, só corri, eu acho que eu cheguei em segundo e ele em terceiro, alguma coisa assim, e aí depois, lógico, fiz outras provas com ele que eu fiquei 20, 30 minutos para trás. Forte, mas nessa prova em si eu consegui chegar ali entre os tops e a galera, não, que legal, véio. A Indomit, você conseguiu chegar ali e pegar pódio. Eu falei, não fazia nem ideia da galera que tava correndo os 21K, né? Mas foi uma prova top, foi uma prova bem legal. A Indomit é organizada pelo Gustavo também. E, quando ele falou que vai voltar com o Rei Rainha na Montanha, eu fiquei feliz. Eu fiquei, legal. Fiquei sabendo hoje, fiquei contente. Vai voltar essa prova, ele falou para mim. E aí, agora você está projetando a Maratona de Porto Alegre, né? Exatamente. 42 km. Qual que é, assim, como que tá o treinamento para essa prova? E o que te levou a escolher lá? Porque falam muito bem dessa prova, né? Exato. Que é uma das melhores do país, assim, questão de maratona. Por quê? Exato. Por que Porto Alegre? Então, só inicialmente, antes de eu falar sobre essa prova desse ano, o que acontece? Eu fiz 3 maratonas, né? E essas 3 maratonas que eu fiz, eu não treinava especificamente, não tinha treinador, fiz com a cara e a coragem. E o meu melhor tempo foi 3 horas cravadas e 24 segundos, que foi a City. Isso lá em 2018. 3 horas cravada e 24 segundos. Caramba, que tempo. Foi um projeto que eu participei com o Ruivo, de Suzano. E a gente tinha o apoio lá da Mizuno na época. E o Ruivo pegou um grupo de 5 ou 6 atletas, acho que éramos em 6. Ele não treinava a gente, nem nada, cada um com a sua rotina. Uns tinham treinadores e eu não tinha. Ele falou assim, vou pegar a galera que não tem sub 3 horas e a gente vai para esse desafio de tentar fazer um sub 3. Cacete, só que cada um treinando do seu jeito. Não foi assim um projeto, uma assessoria. Não, ele falou, cada um vai fazer o seu treinamento e o nosso desafio a Mizuno deu todo o apoio pra gente. Que legal. Inclusive, a gente largou depois da Elite. Então, largou a Elite, a gente largou na City como uma Elite B e depois a galera. Porque a ideia era fazer sub 3. Só que assim, sem treino, você já imagina. Eu estava acostumado a fazer provas de automaticamente, conforme vai passando os km, você vai perdendo rendimento. O Ruivo, ele já tem uma experiência muito longa, inclusive com maratona. Então, ele largou num ritmo mais tranquilo e a ideia era negativar. Só que imagina, você que não tem uma experiência e não tem um treinador, não tem um treino certinho, tentar negativar. Ainda que seja um ritmo tranquilo. Então a gente foi sorrindo. Tem uns vídeos até hoje eu sorrindo, assim, lá no 20º km sorrindo. Porque tava um ritmo confortável. Só que quando chegou no 30º, 36º, que entra na USP, é quando ele começou a negativar. E a gente negativando junto.
E a galera foi desistindo. Um parou no 10, outro cara parou no 15, outro foram parando tudo. Aí no final das contas ficou o Ruivo, eu e mais um outro colega. Nós 3 só. Caramba, que pancada. Quando chegou no 39, estávamos os 3 e no ritmo pra fechar o sub 3. Só que quando chegou no 39 me deu cãibra. Foi a primeira vez na minha vida que me deu uma cãibra. Eu nunca tinha tido cãibra. Em prova? Em prova. O que eu fiz? Ele, vamos. E eles foram. Eu falei, ou eu vou travar de vez, ou eu vou ter que parar. Eu falei, eu vou parar, vou recuperar e depois eu volto. Eu parei, literalmente. Foi a única prova hoje na minha vida que eu lembro que eu parei. Parei literalmente ali lá na USP. Comecei a tentar ali sozinho me alongar. Alonguei, por incrível que pareça, parou. Eu tentei dar um trotezinho, voltou. Eu fiz uns movimentos, parou, 100%. Aí eu voltei. Voltei no mesmo ritmo, só que aí eu já tinha perdido. Então eu fechei com 3 horas cravadas e 24 segundos. Nossa, mas assim, Faltou... foram questões de segundos. Foi, né? foi. Assim, foi difícil. Então, para conquistar o sub 3 eu não consegui. Então é uma das metas que eu ainda tenho, porque eu nunca resolvi treinar específico para maratona. E aí vem a minha história com a maratona em 2019, quando entrou a pandemia foi 2020. 2019 eu falei, pronto, não faço mais provas curtas, não faço mais montanha, não faço mais OCR, não faço mais nada dessas loucuras. Não quero mais nada, quero fazer a maratona, só que para isso eu tenho que ter um treinador. Entendi. Porque eu falo assim, até alguns anos atrás eu não treinava com treinador porque eu não tinha disciplina. E aí não é disciplina por eu não querer, mas por eu não poder, mas por eu não querer. Eu falava assim, eu quero me divertir, eu quero correr hoje 5K na rua, daqui uma semana eu quero ir para a montanha nos 21. E depois eu volto para os 42. E tipo assim, eu fazia 3 provas de distâncias diferentes, modalidades diferentes. E fica difícil para manter a performance. Fica. Assim, né? Então eu falei assim, eu não tenho disciplina para treinar com o treinador. Ele vai falar para mim, você vai correr para 5. Eu não quero, eu quero correr uma semana 5, na outra semana correr uma OCR de 10. E na outra semana correr uma prova vertical, como eu já fiz várias. Então assim, quando eu resolvi, hoje eu vou treinar para maratona, foi quando eu comecei a buscar os treinadores. Vamos ver que é os treinadores que são legais e indicações. E uma das indicações que me fizeram foi do Branca. Quem que é ele? O Branca, nossa, o Branca ele é um dos treinadores mais antigos de São Paulo. O Branca, ele tem uma máxima que ele fala, eu fui do 100 ao 100. Dos 100 metros de pista, que ele foi corredor militar, inclusive. E a origem dele foi lá, na minha origem também, lá na pista da Escola de Educação Física. E ele foi militar, ele correu profissionalmente, correu na elite, o Branca, e correu 100 metros na pista e chegou até a ultra. E ele foi assim, ele tem essa história. E ele tem muita gente que treina com ele, o Branca. Então o Branca, assim, ele fica localizado ali, a base dele ali, onde ele treina a galera, é mais no Ibirapuera e na USP, e se eu não me engano é ali na região da Vila Mariana. Então, assim, eu já conheci o Branca das provas, sei que ele como pessoa é uma pessoa excelente, uma pessoa, sabe, muito, muito legal como pessoa e como profissional. E aí eu comecei a treinar com o Branca em 2020. Em janeiro de 2020 eu comecei a treinar com o Branca, falei, Branca, eu quero treinar pra maratona. Pra maratona. E ele falou, não, beleza, vamos treinando aqui, a gente vai fazendo a coisa gradativa. E aí eu coloquei como meta, eu ia correr, acho que a maratona de São Paulo, que acho que era em abril ou junho. E aí comecei a fazer. Só que o que acontece? Eu fiz uma base com o Branca de janeiro a março entrou a pandemia. E aí tinha aquela história, a prova vai, a prova não vai voltar. As provas vão, não vai cancelar, não vai. Eu lembro que viraram virtuais, né? Exatamente. E aí quando tava no auge da pandemia, eu tava treinando pra maratona. E aí o Branca começou a me dar os treinamentos e tal. E aí a gente, como tinha ainda essa história, não tinha ainda isolamento, eu comecei a fazer os treinamentos, né? E eu fiz uma base de 3 ou 4 meses. Só que quando chegou perto de abril, já estava tudo fechado. E aí não teve prova. E o pessoal vai voltar, não vai voltar. Eu falei, Branca, vamos começar uma base de novo? Ele falou, vamos. Aí eu começava do zero de novo, dos treinos de base. Nossa, eu fiz 3 bases de maratona em 2020. Para correr as provas. Porque lembra, falava, vai cancelar, não aí vai. Volta, sim, eu volta. lembro. Tinha algumas que eu cheguei a me inscrever. E chegar, tipo, 1 mês antes, 20 dias antes, eles cancelarem. E eu falei, não, eu vou continuar treinando como se fosse fazer... 1 hora vai voltar isso aqui. E eu treinei durante toda a pandemia, com máscara, ou treinava isolado, de madrugada. Eu fiz isso. Assim, eu falo pra galera, eu não indicava, não falava, sempre falei, treine ou não treine, ou se for treinar, treina de máscara. Mas eu fazia meus treinos na USP. A USP estava fechada, porque eu trabalho lá. Então eu treinava lá, sozinho dentro da USP. Então fiz alguns treinos de madrugada, perto do Parque Ecológico. Então treinei 3 ciclos de maratona em 2020 e não fiz a maratona. Que pesado. E aí, como que foi agora voltar a fazer esse mesmo ciclo? Então, aí o que acontece?
Com 3 ciclos de maratona, de cada um com 3 ou 4 meses, foi uma época foi uma das poucas épocas da minha vida que eu falei, vou parar de correr. Não vou correr mais nada. Não, mas pela experiência de falar, tô muito cansado. Eu fiz 3 ciclos e eu tava bem, eu tava num ritmo que nem eu imaginava na minha vida. Eu tava fazendo treinos longos de 30 km para 3,50 de pace, para você ter uma ideia. Era um ritmo ensurdecedor, assim, que nem eu acreditei, porque eu tava treinando com um treinador, o Branco orientava muito bem, ele fazia coisa muito gradativa. Então eu falei, agora é a hora. Só que não teve as provas. O que acontece? Quando chegou no final do ano, eu falei, não quero saber mais de corrida. Aí eu falei, não, vou voltar a correr 5K. E aí, até por uma questão de localização, de distância, eu parei de treinar com Branca. Graças a Deus saí pela porta da frente. Hoje em dia eu tenho ele uma máxima consideração, assim como ele tem por mim. Legal. Mas porque a distância... Treinar na USP, eu trabalho na USP, mas para treinar eu gosto de treinar em Itaquera, onde eu moro. E aí eu tinha que treinar lá, e um pouco à distância eu parei de pouco de treinar com o Branco, falei, não, eu quero voltar pro 5K e vou ver se eu vou treinar com alguém. Aí foi quando eu comecei a treinar com o Andrezinho. O André é de lá? O André é de São Bernardo, mas o André tem todo o histórico dele em Itaquera, né? O André morava em Itaquera, começou a se tornar elite no projeto lá do Fran, lá em Itaquera, e ele começou a correr lá, e eu conhecia já o André à distância há muito tempo. O André como amigo, como colega de corrida, mas ainda não como treinador. E aí em 2020 eu comecei a treinar sobre a orientação do André, e de lá para cá eu estou treinando com ele. E aí ele falou assim para mim, ó, Jefferson, vou te dar uma orientação. Como você vai começar do zero, não vamos fazer maratona. Eu vou te dar uma base dentro daquilo que eu conheço, dentro daquilo que eu tenho de experiência, no 5K. Foi quando eu comecei a decidir correr 800 e 1.500 na pista. Eu falei, não, vamos começar do zero. Eu falei, vamos começar do zero. Eu falei, vou correr na pista aí, vamos ver que é 800 e 1.500. Aí comecei a correr na pista e aumentando gradativo. Tive meus melhores tempos treinando, assim, pra pista no 5K, porque aquela bagagem eu trouxe pro 5K. E de 2021 pra cá, eu fui aumentando gradativamente de novo. 5K, você pode ver que eu fiz bastante prova de 5K. 5, aí fiz um teste de 10K o ano passado, um de 15, um de 21. Aí eu falei, não, agora, depois de 4 anos treinando com ele, sob assessoria certinho, eu falei, agora eu posso voltar a fazer uma maratona e tentar buscar tempo. Caramba, que legal. Então, e aí eu decidi o ano passado, eu consegui bater meus melhores tempos no 21, nos 15K, nos 10, inclusive no 5. Aí eu falei, não, agora eu já bati o tempo que eu pretendia, mais do que isso já não sei se eu vou conseguir, então vamos pra maratona. Vamos pra maratona. E aí, por que escolheu Porto Alegre? Então, eu escolhi Porto Alegre porque, assim, as provas que tem em São Paulo, eu tenho uma paixão enorme pela Maratona de São Paulo, pela City. Não estou falando de organizador, nem de valores. Sim, sim. A gente não vai entrar no mérito da organização em si, mas da prova. Local, São Paulo, eu adoro correr em São Paulo. Eu conheço São Paulo, os locais que tem as provas, de andar muito como office boy, assim, de andar naqueles lugares a pé. Fiz a mesma coisa. Então hoje eu corro nesses lugares, eu já passei muito de moto nesses lugares. Então quando você passa nesse lugar fechado, correndo, em São Paulo, que é selva de pedra, eu falo, muito legal, eu gosto. Só que assim, as provas que tem em São Paulo tem subida. Então eu falo, se eu quero fazer tempo, eu não quero ter um mínimo de subida possível. Apesar de gostar da montanha, eu estou buscando tempo na rua, na maratona. Então eu quero a prova mais plana possível de São Paulo. E Porto Alegre falam que é uma prova mais plana, só que a maratona tradicional de Porto Alegre ela acontece em junho. Só que a New Balance começou a fazer uma outra prova em Porto Alegre também, que é os 42K, acho que tem 2 anos que eles fazem essa prova, que é em abril. Aí eu optei em fazer em abril, porque a prova tradicional de Poá, que todo mundo fala, Poá, né, de Porto Alegre, ela é em junho. E junho é muito frio lá. A galera chegou uma época que chegou a 7 graus. Nossa. Eu vi a galera no aquecimento com manta, com cobertor. Teve colegas meus da assessoria que estavam com manta antes da prova, antes de aquecer. Com manguito, com blusa. Aí eu falei, não, eu quero um lugar, uma época que não seja muito fria. E a New Balance de Porto Alegre, ela acontece em abril, que ainda está uma temperatura agradável. Aí foi por isso que eu optei. Que interessante, velho. E aí depois da maratona, o que você pensa em fazer? Vai pra montanha, não vai? Então, ainda é uma incógnita. Bora fazer uma ultra. É uma incógnita. É o primeiro ano que eu não sei o que eu vou fazer depois dessa maratona. Sério? Não sei ainda. Meu coração vai dizer, eu falo, porque as provas eu tive a evolução ali de 5, 10, 21. Passei por várias modalidades de corrida, como eu te falei. Adoro corrida vertical, correr a escada, subir. Eu nunca fiz prova assim, vertical. Tenho vontade de fazer aquela do Santander. Santander, Farol. É que assim, a prova do Santander eu corri ela 2 vezes.
E há muitos anos atrás, quando nem era o Santander, era o Banespa, teve uma prova internacional em São Paulo, que foi no Banespa. Então tinha um circuito de provas verticais que aconteciam no mundo inteiro e fizeram no Banespa. E eu já conhecia essa prova. Eu falei, um dia quando tiver essa prova em São Paulo, aí o Santander retomou a prova de vertical. Aí fiz algumas provas ali na região de Sumaré, que intercalava a escadaria ali de Sumaré. A Praça Carliman, alguma coisa assim. Tem uma escadaria que as assessorias sempre vão treinar lá. Então tem uma quantidade de degraus que eu não me recordo e tem um quarteirão. Então a galera corre o quarteirão e sobe as escadas. Desce o quarteirão. Eu fiz uma prova assim, mas foi a Black Shark. Foi a Black Shark que eu fiz. Eu fiz a primeira Black Shark que teve, foi lá nessa praça onde tem a escadaria do Sumaré. Que legal, eu fiz a do Pacaembu. Foi. Nossa, doído. A do Pacaembu ainda foi mais tranquilo. Eu digo tranquilo porque a escadaria é menor, né? Eu corri também. Mas eram 4 voltas, velho. Nossa. E assim, o degraus eu tenho uma história legal, não sei se dá tempo de falar. Pode falar. Que o pessoal da Black Shark, eu já tinha corrido com eles lá na Sumaré. Inclusive foi o Leonardo Santana, que corre demais, que é da rua, foi correr lá. Tinha os meninos muito fortes, o próprio Rei da Montanha, o Virgínio, foi correr lá. E aí, quando eu fui correr essa primeira prova da Black Shark, eu falei, nossa, esfera da montanha, esfera da rua, o que eu tô fazendo aqui? Só que eu gosto de degraus. Aí, enfim, eu consegui pegar pódio com esses caras, eu fiquei mó contente, que eu falei, pô, o Léo que é da rua, que é um fera, que eu admiro, o Virgínio que é da montanha, outros caras, todos correm legal, eu tô com os caras aqui, eu fiquei contente de pegar pódio com esses caras. E aí, a galera da Black Shark me chamou depois de um ano para participar de um evento que ia ser dentro de uma academia. E aí, a gente somou uma galera... convidados, mais ou menos em torno de 10 homens e 10 mulheres, para participar, para divulgar a Black Shark que ia ter no Pacaembu. E só que assim, vai ser um desafio que vai valer grana. Eu falei, nem tô pensando em ganhar, porque, vai uma parte de cara forte e eu não me considerava forte no sentido de tempos mesmo, né? E aí foi uma galera forte lá, assim, correr. E qual que era o percurso? Você tinha que fazer 1 km na esteira, subir 4 lances de degraus da academia, descer, subir de novo 2 vezes, descer e voltar para a esteira. E isso eram feitos 5 vezes. Ia dar 5K de esteira e mais 2 subidas e descidas em cada série, que ia dar 10 subidas e descidas no degrau. Eu cheguei lá, eu sei que tava agora eu não vou me recordar o nome dos caras, mas tinha muita gente boa da rua lá. Eu falei, o Oséias, que é professor, hoje em dia tem a assessoria dele, tava lá, o Mesquita, que tem a assessoria dele também. O Mesquita, é fera, ele é da elite. Ele tem assessoria dele. Aí eu vi o Mesquita, eu vi o Oséias, eu vi o outro colega nosso que mora em Guaianazes também, é o Gari, agora eu me recordo o nome dele, que o cara também ganhava todas as provas de 10 e 15K da track and field. E eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei, beleza, eu vou correr aquilo que eu sei. Só que quando deu o pontapé inicial, a galera a maioria deles não corre em esteira. E eu corri a esteira. Então eu imagino que esses caras, né, falaram assim, não, eu vou correr, vou colocar 18, 19 por hora lá. E eu coloquei 23 na esteira. Eu falei, só 1 km eu vou aguentar. Então o primeiro pontapé inicial, onde tinha vários caras de elite que correm de fato muito mais rápido que eu não sei o ritmo que os caras colocou. Eu falei, eu vou colocar 23, coloquei o limite. E fui, 1 km, na 23 por hora. Só que a esteira, ela deu um bug e caiu para 21. E eu fiz 1K 21 por hora. Terminou a esteira, você podia pular para o lado, ficava um fiscal, descia da esteira e começava a subir. Eu vi que quando deu meu 1 km que eu pulei assim para a lateral da esteira e desci, eles estavam na esteira ainda. Eu falei, agora é minha vantagem, eu vou correr degraus que eu gosto. Aí eu subi. Subi administrando. E eles lá na esteira lá embaixo. A hora que eu comecei a descer, eu vi o primeiro saindo. E eu falei, eu vou continuar nesse ritmo. Desci 2 vezes na frente de todo mundo, subi na esteira de novo, 21 de novo. Nossa, que pancada. Só que aí na segunda vez, eu já não consegui os 21, eu diminuí para 20. Corri 20 km por hora. Uma pancada. Pulei, saí, subi de novo e a galera tudo... E eles ficaram assim, tem um vídeo até hoje, a galera olhando assim, o que esse pangaré tá fazendo, né? Tipo, o que aconteceu? A esteira tá certa? Eu acho que os caras pensaram nisso, né? E eu desci, fiz 20. Na terceira eu fiz 19 por hora. E finalizei as 2 últimas a 19 e 18. A última eu fechei a 18. Subi, desci, foi quando eu tive minha torção no tornozelo. Na última descida, meu tornozelo virou totalmente.
Nossa. E o corpo quente eu continuei pulando, porque eu subia de 2 em 2 e descia de 2 em 2. Eu já estava acostumado a correr e treinar degraus. Eu fazia aquilo ali uma vez por mês. Aí eu comecei a pular de 2 em 2. Na hora de descer de 2 em 2, eu pulei assim, ó. Tinha um lance de escada, eu pulei 4 degraus. Na hora que eu caí, torcer. E eu continuei correndo. Tem um vídeo até hoje. Eu terminei a prova sem um tênis, com um tênis na mão. E aí, quando eu terminei aquela festa, ganhei a grana lá, era um valor lá simbólico de R$ 300 na época, isso há 5 anos atrás. E ganhei inscrição também para participar. E aí eu fiquei contente, né? Eu falei, pô, só que eu tinha uma prova de montanha depois de 3 dias. Nossa, e aí, como você correu? E eu não fui. Ah, você não foi. Meu, aí assim, é uma das coisas que eu falo assim, meu, a gente faz muita loucura, né? Fazia quando eu não treinava sob orientação. E aí eu torci, o pé ficou gigante na época e eu não fui para essa prova. Eu não me recordo exatamente qual prova que era, mas era uma prova-alvo de montanha que eu ia fazer de 21K. Acho que era uma KTR que eu ia fazer. E aí eu não fui. Aí eu falei, deixa quieto, desencanei, mas voltei a fazer as corridas de vertical, que foi o caso do Santander. Esse ano eu não sei como vai ser porque eu vou lutar, né? Sim. Então, mas minha paixão tá nesses desafios, eu gosto de desafio, cara. Legal. Acho que foi por isso que um pouco que eu afastei das corridas de rua, porque não tava mais me desafiando, assim, de colocar meu corpo até onde eu vou aguentar. Sim. E aí, quando você falou da lesão, quando eu corri as 24 horas, chegou uma hora na madrugada que eu tava com bolha nos 2 pés, cara. Pra fazer a troca do tênis, teve que passar uma tesoura, assim, cortar as bolhas e eu trocar o tênis e voltar a correr. Aí, isso que eu ia te falar. A gente passa por isso, a gente sai mais forte, cara. Sai. Não é? Exato. Aí você olha, assim, pro que você passou, você fala, meu, eu suportei isso aqui, pode vir qualquer coisa, velho. Exatamente. E na pista, como que foi? A gente tem uns minutinhos ainda. A experiência da pista, sim, na verdade, eu comecei a correr pista, corri durante um período, a convite do Andrezinho, o Andrezinho falou, não, corre pista, e eu sempre quis correr pista, apesar de treinar lá na USP, na pista, eu nunca tinha corrido pista, evento oficial. E eu vi os colegas que treinavam comigo lá, que eram todos universitários, então tem as competições universitárias, no meu caso, eu não estava como universitário, então eu falei, como que eu vou correr? E a galera é forte. Aí o André pegou e falou assim, não, ó, tem uma associação que é a VASP, que é de veteranos de São Paulo. E tem a modalidade Master, que eu não conhecia. Então, hoje em dia não, sempre existiu, e hoje em dia o que eu corri foi a modalidade Master. Você corre com várias pessoas de várias idades, mas você concorre somente com pessoas da sua faixa etária. Ah, que legal. Então, tem vários eventos. Tem o Paulista, tem o Estadual. Eu, em 2021, eu ganhei na minha categoria de idade, que era 35 a 39 na ocasião, eu ganhei o Estadual Paulista no 800 e no 1500. Nossa, que da hora. Porque você compete com pessoas da sua idade, alguns são até atletas ali de performance, às vezes tem atleta profissional que corre também, assim, Master, mas a maioria é a galera que ou teve um histórico profissional de atleta mesmo, ou a galera que corre ali de performance e vai buscar a pista. E aí eu me associei à VASP, né, que é em São Paulo, que é a Associação de São Paulo. Então, hoje em dia, eu sou federado Master para correr esses eventos de pistas quando tem a modalidade Master. Que legal. Ou quando não tem a modalidade Masters, que é a galera de elite, eu corro também meio que como convidado. Eu sei que eu não vou conseguir ali chegar entre os tops ali, mas você consegue correr com, inclusive, atletas profissionais na pista. Assim, é um barato, assim. A corrida é inclusiva nessa parte, eu acho legal. Aí o André fez um treinamento para mim, foi a primeira vez na minha vida que eu consegui ficar 4 meses sem fazer nenhuma prova. Ele falou assim, ó, a gente vai ficar 4 meses treinando pro 800 e 1500. Não adianta você querer fazer 5K, porque é outra... Foi os meus piores treinos da vida até hoje, que o dia eu chegar a quase vomitar. O que as pessoas falam desculpa falar o termo, pode vomitar correndo, eu nunca tinha sentido na minha vida. Quando eu treinei pro 800 e pro 1500, deu vontade de vomitar, eu sentia dor de cabeça, pra você ter uma ideia. A cabeça parecia que começava a latejar de tão forte que era o treino. E aí eu fiz os 4 meses de planejamento, obtive tempos excelentes assim dentro daquilo que é Master, né? Então nos 800 metros eu fiz em 2:10, é 1:05 cada volta na pista. E nos 1500 eu consegui fazer o tempo de 4:22, se eu não me engano, acho que foi. Nossa, tempo, é né? muito forte. Então, assim, mas foi legal, foi uma experiência legal que eu não pretendo. Eu corri uma prova de pista, uma só, foi 1.500 metros, eu achei que ia morrer. Falei, não é pra mim não, cara. Tipo, o negócio é distância mesmo, longe, prova de velocidade. Assim. Na pista é diferente correr na pista. Nossa, é outra... É outra pegada. Outra musculatura que você trabalha, é tudo diferente, né? Eu juro pra você, eu terminei a prova, eu tava vendo tudo escuro. Aí, e pra ir embora foi nossa, foi uma luta. Não quero mais. E nunca mais, cara. Só chama não gosto nem, assim, faço prova na pista quando são as outras, né? Sim. Que aí
Você fica girando, mas aí você tá correndo a pace de 6, máximo 5, e aí é 24 horas, Sim. né? É a resistência, né? Não é a Não velocidade, é né? velocidade. Agora, É. prova de velocidade assim, a sensação é doída mesmo. E Sim. é diferente, meu. Eu acho legal. Eu queria que mais pessoas tivessem essas experiências, porque a galera fica muito limitada a correr só ali, né? Sim. Ah, não tem preconceito de mudar de modalidade. Ah, Sim. não quero correr montanha, É. ou não quero ir para uma distância maior, eu não quero fazer. Acho que a galera que tá na prova, vai lá, se desafia, faz algo diferente que às vezes você pode se Exatamente. encontrar, né? Ó, eu cheguei a fazer 48 provas um ano. 2018 ou 2019. Eu fiz 48 Nossa, provas no ano. caramba. E aí, esse foi meu grande desafio quando eu comecei a treinar assessorado, né? Ó, você não vai fazer prova. Como? Eu vou ficar um mês sem fazer prova, sem fazer corrida. E teve um ano que, 2019, que eu corri quase todas as provas sem pagar. Porque dentro da modalidade de OCR, eu corria Bravos. Então, por ter entrado no ranking nacional da Bravos, durante 3 anos eu entrei no ranking nacional da Bravos. Em 2019 eu fui campeão. Que De legal. participar de todas as provas e todas você ir bem, pegar pódio, estar entre os 3. Então, em 2019, eu corri praticamente todas as provas de montanha, as provas de rua, que tinham as da track and field, e as provas de OCR, sem pagar. Então, assim, o que tinha eu ia fazendo. Falei, não tô tendo que pagar, eu só vou me preparar para ela. Só que assim, qual é o grande problema? Eu tava correndo 5K hoje, semana que vem eu corri uma OCR, na semana seguinte eu corri uma prova de montanha de 21. O corpo fica Então, como? Fica esse foi o meu destruído. desafio de quando foi treinar certo e assessorar, de falar assim, ó, você não vai fazer prova. A gente vai fazer vários testes, mas não é prova. Você vai correr e treinar específico para isso. Foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Quando eu fiz os 4 meses de base para 800, para 1500, eu vi que eu falei, nossa, como eu consegui evoluir tanto? Porque eu parei de fazer prova. Comecei a Entendi. treinar mais e correr menos. E hoje em dia eu consigo ser mais feliz e treinar mais e correr mais feliz no treino do que na prova. O foco É? não é a prova, o foco é o treino. A prova é consequência. Entendi. Nossa, que interessante Então, isso, hein? esse é o meu Legal. pensamento. Antes, assim, era uma ansiedade, eu vou correr a prova, eu vou correr tal prova X, e às vezes ir para fora do estado, como uphill, que eu fui com muita expectativa e não focava no treino. Não, na verdade, hoje em dia sou feliz em treinar e a prova é uma consequência. Eu vou lá para me divertir, o que der deu, né? Caramba, baita visão essa, hein? Prova. A Interessante. corrida é o que eu falo, tem que ter longevidade. Eu quero chegar nos meus 60, 70, 80 anos, se eu estiver vivo, tá correndo. Independente de pace, independente de qualquer coisa. Porque assim, o máximo da corrida é o que eu sempre falo, é o que eu mais absorvi na corrida não foi pace, não foi distância e não foi pessoas. Eu estou falando pessoas em geral, público. Foram amigos que eu tive na corrida, colegas e amigos. Que a gente pode dizer amigos, né? Sim. Ainda que não tenha tanta intimidade. Tenho vários amigos da corrida, assim, alguns amigos mais próximos, pessoas que eu tenho contato, e tem aquelas que são colegas, mas assim, foram as pessoas que eu conheci em todo Através do esse esporte, período, né? através da corrida, assim, foi o que mais trouxe para mim alegria, porque eu falo assim que corrida para mim não é um hobby e nunca foi. Corrida para mim é um estilo de vida. Que legal. Hobby é aquilo que você faz para se divertir. A pessoa trabalha a semana inteira e fala: ah, eu vou jogar tênis, vou me divertir, vou jogar um basquete, vou correr, vou me divertir. Não, isso para mim não é mais um hobby, isso para mim é um estilo de vida. Eu vou viajar, eu tenho que correr. Ah, eu tô descansando, tô de férias, eu tenho que correr. Ah, eu tenho só 3 horas de sono. 1 hora dessas 3 horas eu vou correr porque hoje eu não corri. Então se tornou um estilo de vida, né? Caramba, Eu, baita eu, visão, eu falo Jefferson, que legal. corrida, assim, é corrida. E eu não tô na cabeça das pessoas que correm. Mas eu acredito que quem fala, ah, eu adoro correr, é mentira. Sabe por que eu vou falar que é mentira? Ninguém quer acordar, você dormir meia-noite e acordar 4 horas, quando você poderia acordar 6 para ir trabalhar, para ir correr. Ninguém quer muitas vezes deixar de comer ou deixar de ir para um passeio porque quer correr. Aí por isso que eu falo, a corrida em si e correr não é legal. O legal é o durante e o pós. Sim, Então eu isso que eu acho concordo. que é disciplina. Assim, tem aquela vez que você acorda e fala, hoje eu estou disposto para correr. Mas 90% das vezes você vai sem vontade. E por isso que eu falo que é disciplina. Disciplina, eu sei que lá na frente eu vou agradecer por isso. Então já fui correr com dor de cabeça, já fui correr sem comer, já acordei, dormi 2 horas para ir treinar. Porque eu falei assim, não, se eu não fizer esse treino, eu não vou me sentir Eu bem. sei como que é E isso. você levantar e falar, nossa, eu não queria, o que eu tô fazendo aqui? Mas passa 15, 20 minutos ali que eu tô correndo, eu falo, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, Caramba, da hora. essa história de, eu gosto de ir pra academia, eu gosto de fortalecer, eu gosto de correr, é mentira. Eu Quem falar isso tá concordo. mentindo. Mas a sensação durante e após é a melhor de todas. Eu penso igual. Jefferson, estamos chegando ao final. Legal. Tem muita mensagem aqui para você, ó, dos seus sobrinhos, o Cauã, falou boa tio.
né? Caio Pérez, Miguel Alves, galera te parabenizando aqui, falando que legal. foi fã. Ana Lúcia, Miguel falou que você é uma inspiração. Deixa uma mensagem pra galera aí, pro encerramento. Então, a mensagem que eu tenho assim é corra. Eu sei que você vai falar assim, muito vago isso que você tá falando, mas corra. Corra sempre, corra em todas as ocasiões, corra independente de pace. E o que eu deixo assim de dica assim, é desencana das pessoas, do outro. Desencana do organizador. Desencana do isso, do aquilo. Pense em você. Se aquilo está te trazendo benfeitoria, procura o meio. É aquilo que a gente falou, aqui a gente tem, dentro da corrida, a gente tem diversas modalidades. Eu corri OCR, vertical, corrida de rua, corrida trail, ela é muito inclusiva a corrida. Sim. Então nós temos hoje desde as mais caras, desde as mais inclusivas, desde aquelas que você não paga nada. Então corrida eu acho que é a modalidade de esporte mais inclusiva. Por quê? Você não precisa de nada. Mas eu tenho que ter um tênis. Não precisa ter o melhor tênis. Se você pegar qualquer tênis, você vai correr. Você quer correr descalço na praia, na grama, você vai correr. Então, você não precisa de nada, só precisa de ter força de vontade. E sigam os 3D, né? Disciplina, disponibilidade e disposição. Se você tiver essas 3 coisas, você tem uma longevidade na corrida. Caramba, que legal isso, hein? Gostei. Disciplina, disponibilidade e disposição. Nossa, que interessante. Jefferson, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Foi bem legal o bate-papo. Até pra gente se aproximar, que a gente treina no mesmo lugar, mas, você tem uma baita bagagem aí de superação no esporte, eu admiro demais isso. Eu agradeço aí pelo convite e estou à disposição sempre. Sim, tá. Portas abertas. Volta depois da maratona. Com certeza, vamos ver a experiência, vai ser legal. E a galera que assistiu, obrigado por acompanhar, vocês que acompanharam ao vivo. Fica a mensagem do Jefferson aqui para vocês terem disciplina, disposição e... Disciplina, disposição e disponibilidade. E disponibilidade. Se dediquem, porque eu tenho certeza que o esporte vai transformar você. Beleza? Tamo junto, Jefferson. Um abraço. Mesmo, até mais. Obrigado, hein? Da hora. Valeu. Foi muito louco, velho. Deus abençoe.